Ei, pessoal, eu sou a Isa, do Move Personal Kids, e como vocês já viram, né, que todo mundo falou, hoje a gente vai falar sobre a importância do relacionamento com o cliente. Eu acho melhor falar família, né, que é quem vai contratar o nosso serviço. Então, o que a gente pensou é o seguinte, se eu perguntar para vocês, a resposta vai ser uma só, que é importante ter um bom relacionamento com eles, porque são eles que pagam o nosso salário no final do mês. E, na verdade, é isso mesmo. Mas o que a gente quer tratar aqui hoje é pensando um pouco mais sobre como fazer essa relação ficar estreitada, né? Como fazer essa relação ficar boa para os dois lados, tá? Então, a gente pensou que é um contato inicial, que é para contratação do nosso serviço. Esse contato tem que ser bom, tem que ter, a família que está te contratando tem que ter empatia com você, né? Tem que gostar de você e você tem que se vender nesse momento. E o segundo momento seria a gente pensar como manter esse relacionamento, né, de confiança, como estreitar essa confiança, que no início é só ele vai gostar de você, vamos dizer assim, né, confiar em você. E depois aí que você vai ter que mais difícil, que é tentar manter. E a gente pensa que é a família e a criança, né? Porque no início quem vai contratar são os pais, mas quem vai te manter você sendo professor é a criança. Se ela não gostar de você, aí não vai ter jeito, a família vai tirar, tá? Então, vamos nessa? Nós vamos começar agora com o contato inicial, estabelecer uma relação de confiança com a família. Então, a gente pensa que essa confiança vai se dar se a pessoa souber que você está escutando o que ela tem para te falar. Né? Então, primeiro, escute a família. Por que ela está contratando o seu trabalho? Por que ela está contratando o seu trabalho? Tá? Então, faça a seguinte pergunta. Por que você está contratando Personal Kids? O que você quer com o nosso trabalho? Né? E aí, ela vai desenvolver o que ela está esperando de você. E outra que vai ajudar muito é quem é a criança que eu vou atender. E aí, primeira pessoa que vai te dar essa impressão é a família, né? Então, vão conhecer a necessidade da família para a gente conseguir atender as expectativas que elas criaram do seu trabalho, né? Eu imagino que a gente pode ajudar muito na formação integral do aluno. Não é um trabalho que é só nosso, mas é um trabalho que a gente pode ajudar muito, tá? Então, quais são as dificuldades que o pai tem em casa? O que é importante para a criança melhorar, para ficar melhor, tá? A gente costuma falar assim, encante primeiro os pais para eles contratarem o seu serviço. A gente pensar assim, né? O que a gente colocou aqui? Algumas respostas que são mais comuns da gente receber quando a gente pergunta por que você está contratando um Personal Kids? Né? Então, quais são algumas respostas que podem aparecer? Qual que é mais comum? Então, primeiro, quando há uma indicação no profissional da área da saúde, um psicólogo, psiquiatra, um médico, pediatra, né? Então, relacionado com a saúde física. As crianças estão obesas, o meu filho está obeso e eu preciso que ele perca peso. Meu filho está com colesterol alto, meu filho está com a glicemia alta, está com hipertensão. Estão ligados à saúde física, né? Essa é uma demanda que nós temos. O que é importante é a gente observar qual que é a necessidade de cada um desses. Tem alguma coisa que não pode fazer, né? Se a gente sabe que vai ter o obeso, por exemplo, vai ter uma dificuldade para iniciar com um trabalho de muita correria, mas ele tem que perder peso, então ele precisa de gastar caloria, né? Quilocalorias, precisa de exercitar. Então é só a gente prestar atenção nisso, é uma demanda do profissional de saúde. A outra demanda do profissional da saúde pode ser um psicólogo, né? um neurologista, está ligado aos grupos de pessoas com necessidades especiais. E a gente vai o autismo, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, déficit no sistema sensório-motor, que é a dislexia, transtorno de desenvolvimento da coordenação, TDC, síndrome de Down. E aí uma coisa que o Lage, 2019, o que ele disse é que
todas essas necessidades especiais, né, todos esses transtornos, eles têm algum grau de déficit motor, tá? Então, a gente vai ter que estudar, conhecer cada um desses e correr atrás. Qual que é a necessidade maior dele, né? O que que ele tem dificuldade de fazer? O que que ele precisa ser estimulado, tá? Então, essa é uma demanda que está sendo cada vez mais comum. Bom, e outra coisa que a gente tem, que é, vamos dizer assim, que aparece muito das pessoas que não têm uma demanda, são o que a família procurou, ninguém indicou, ninguém da saúde indicou, né? Não é uma necessidade médica ou alguma coisa nesse sentido, mas eu preciso que o meu filho pratique uma atividade física. Atividade física é importante, praticar atividade física durante a vida é importante, então eu quero que o meu filho pratique uma atividade física. Uma outra coisa é a socialização. Nossa, o meu filho tem muita dificuldade de relacionar com outras crianças, ele é muito tímido, então eu gostaria que ele melhorasse, então estou colocando ele numa aula que isso vai ser possível, tá? E outra aqui no prédio é mais cômodo para mim, ele é só descer, eu não tenho que levar nem nada. Então, essas são as demandas que a gente vai escutar da família, né? E a gente tem que atender individualmente cada uma dessas famílias. Agora que você já escutou a família, né? Por que ela está contratando o personal kids? Agora está na sua vez de comunicar a família. Ela tem que entender qual que é o seu papel ali, o que você está se propondo a fazer, né? Então agora você vai comunicar a família. Quais são as metas do seu trabalho? O que você pretende fazer e o que você consegue fazer, né? E apresentar um contrato para ela. Você tem que vender a ideia para eles que é importante o seu trabalho para atender o filho deles, que vai fazer diferença na vida dos filhos deles. O seu trabalho fará diferença na vida do filho da família. E a gente tem que lembrar que é importante que essas famílias serão uma propaganda sua, né? Essa família vai poder indicar você para uma outra família, né? Então, vamos dizer assim, a propaganda boca a boca, né? Indicação é muito eficiente, é muito bom. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é por que é importante praticar atividade física, né? Por que o seu trabalho é importante para a criança? Por que a atividade física é importante, né? Então, também muita gente vai falar. Então, melhora para a saúde, né? Então, melhora a saúde óssea, melhora o estado nutricional, melhora a saúde cardiometabólica, melhora o nível de pressão arterial, perfil lipídico, função cognitiva, reduz o risco de depressão. Isso foi a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, de 2019, que colocou nas diretrizes dela. A atividade física por si só, ela já é um fator independente de prevenção primária de doenças cardiovasculares, desde a infância. Ou seja, se você pratica atividade física desde a infância, você tem menos chance de ter uma doença cardiovascular, né? Uma doença do coração. Então, a prática em si já é um fator de prevenção. Mas, além da prática, a gente tem que lembrar que a atividade física ela vai diminuir o risco de ter, por exemplo, hipertensão, que é um fator que se eu tenho hipertensão, eu tenho mais chance de ter doenças do coração. Então, ela por si só, para a parte de atividade física, já é importante. E mais o que ela vai acarretar, diminuir os outros riscos. Tá? Outra coisa que é fácil também, a gente saber melhor das capacidades físicas relacionadas com a saúde. Então, ainda ligada à saúde. Eu tenho que melhorar a resistência aeróbia, né? A capacidade aeróbia, tenho que melhorar a força muscular, resistência muscular, tenho que melhorar a flexibilidade, vou melhorar a composição do meu corpo, né? Que é importante também para saúde e qualidade de vida. Com a atividade física, a gente aprende a desenvolver algumas habilidades psicológicas e sociais, como o trabalho em equipe, perseverança, superação de limites, respeitar as diferenças, saber ganhar, saber perder, né?
Em crianças jovens, a gente sabe que a competência motora é baseada na prática da atividade física. A competência motora influencia o nível de atividade física a partir dos 5 anos. Ou seja, eu vou praticar mais atividade física se eu tenho competência motora. Eu vou praticar mais. E quanto mais competência motora eu tenho, mais atividade física eu pratico. É lógico, né? Eu consigo praticar mais, eu tenho mais uma gama, né, de possibilidades para praticar. Quanto menos eu pratico, menos desenvolvido eu estou, e a tendência é eu praticar cada vez menos. E isso começa a partir de 5 anos. E é importante lembrar também que existem várias recomendações para a prática de atividade física em crianças, mas elas estão mais ou menos por volta de 300 minutos semanais. A criança tem que praticar uma atividade física moderada a vigorosa. Então, 300 minutos semanais, pensar em 5 vezes uma semana, vão dar 60 minutos, ou seja, 1 hora por semana de atividade física moderada a vigorosa. Você coloca lá a educação física, vão ser mais ou menos 30 minutos. Então, 30 minutos mais 30 minutos, a gente tem 1 hora na semana de educação física. E o resto tem que correr atrás, por fora. A família tem que correr atrás por fora, porque a escola oferece só isso. Então, é uma coisa bacana da gente se pensar. A gente também tem o benefício das capacidades cognitivas. Essas capacidades estão ligadas ao raciocínio e ao aprendizado. Então, vão melhorar, facilitar, né, o aprendizado, vão melhorar o raciocínio. A memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, controle inibitório. Né? Então, a pessoa saber esperar para fazer alguma coisa, ela conseguir, flexibilidade cognitiva, né? Ela conseguir ir lá, voltar, pensar, tá? E assim por diante. Então, são coisas importantes para o nosso dia a dia. E o nosso objetivo, no final das contas, é que a criança crie gosto pelo esporte ou pela atividade física. E que esta prática se torne um hábito para toda a vida dela. Né? Esse que é o nosso final. Que ela consiga alcançar todos os objetivos que a atividade física pode proporcionar para ela. A posição aqui eu acho que ficou melhor para vocês assistirem, né? Bom, agora a gente vai falar de uma coisa que é um pouco delicada, vamos dizer assim, mas é o que vai nortear o trabalho seu e que vai ajudar a família a entender o que você faz, né? Quais são os seus cuidados. Então, agora você vai apresentar para a família um contrato, né? Você vai apresentar o seu trabalho para a família. Você vai falar nesse contrato como que o seu trabalho é desenvolvido. E tenta lembrar de tudo que pode acontecer. Tenta tudo que é importante, tudo que pode, vamos dizer assim, trazer alguma dificuldade no futuro. Então, o básico primeiro, né? Quem é você? Qual que é o dia e horário que você vai dar a aula para o filho, né? Qual que vai ser o dia que você vai estar disponível para a criança que você vai atender. Se a aula não acontecer, existe reposição? Não existe? Se for ter reposição, como é que vai ser feita essa reposição? E é importante deixar bem claro que eu já vi acontecer uma pessoa, coitada, que ela falou que ia repor e a família faltou tantas vezes, que ela chegou numa certa hora que ela não trabalhava mais, ganhando, né, recebendo. Ela só repunha a aula. Então, deixar bem fechadinho isso. Vai acontece no próprio mês. Reposição vai poder acontecer, né? Se for no final do mês, pode acontecer na semana seguinte. Ou, não, pode repor o dia que for. Então, coloca lá, vai ter reposição, não vai ter reposição. Quando a aula foi em grupinhos, acho difícil questão de reposição, né? Você pode até indicar talvez um outro horário que você dê uma aula parecida em outro local. Mas quando é individualizada mesmo, aí eu vou repor, né? Se tiver chuva e o lugar for aberto, tem reposição? Não tem? Né? Vão tentar fazer uma aula no lugar fechado, para não, se você tiver condições de fazer isso, não sei. Mas pensar nesse caso. A questão do pagamento, né? Você está trabalhando, você vai receber. Qual que é a forma de pagamento que você tem? Eu aceito cartão, não aceito cartão, aceito só dinheiro, transferência. Você vai ter que depositar até o dia tal na minha conta, você vai depositar, o mês que está acontecendo, até o mês de fevereiro, por exemplo, você paga até o dia 15 de fevereiro. Né? Tudo que você pode dizer, vou dar desconto, não vai dar desconto, isso tudo você coloca lá também. A questão do atestado médico, né? Se a criança tem um atestado médico,
você mantém o horário para ela, até a atestada acabar, ou vai pagar alguma coisa, não vai pagar, então deixa lá também, pense nisso também. Como é que é o cancelamento do contrato? A pessoa tem que te avisar que não vai fazer mais, mas te avisar com um período de antecedência, né? Começou a faltar, você continua marcando a aula dela, disponibilizando o horário para ela e não, eu parei desde o início do mês e você ficou esse mês inteiro com ela faltando. Então, se você for cancelar, você tem que avisar com período tal de antecedência, né? Senão, você vai ter que pagar o mês. Direito de utilização de imagem. É uma coisa que a gente vai usar muito. A gente sugere muito, mais para frente a gente vai falar um pouquinho. É que vocês filmem, fotografem as aulas, né? Que eu acho que é uma coisa legal. Depois a gente vai falar um pouco mais, mas se você quiser usar essas imagens que vocês estão fazendo, é importante você pedir à família que você faça. Então, já deixa no seu contrato que você vai usar, né, quais são os fins que serão utilizados e pede para utilizar. Né? Se a família não quiser que utilize, ela tem direito, a gente não pode ficar com raiva disso, mas é importante ela deixar lá bem claro. E a partir do dia 15 de agosto desse ano, de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados vai estar valendo, né? Então, todos os dados que a gente pega dos nossos alunos, das nossas famílias, eles têm que ser utilizados para os fins que a gente coloca. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados vai falar que para que você vai precisar do nome, do telefone, do endereço, né? Para que você vai precisar? Então, você vai ter que descrever para qual que é o fim daqueles, você está pegando aquele tanto de dados da família, né? Qual que é o fim, para que você vai utilizar e você vai descartar, você não vai descartar, quando que você vai descartar esses dados, né? Você vai passar para frente, não vai passar para frente, então tudo que for relacionado aos dados que você está coletando da família, tudo, imagem e também nome, telefone, endereço, isso tudo tem que estar bem descrito lá. Tá? Então, no contrato, é uma parte importante que vai fazer com que você tenha mais facilidade para conversar com a família depois. A gente vai falar um pouco da anamnese, que é a gente conhecer um pouco a família que a gente vai trabalhar. Isso é importante para você conhecer o pai e a mãe, é importante também para você conhecer a criança, né? Então, a gente vai fazer a anamnese, essa primeira parte da anamnese que a gente vai tratar aqui, que é importante, primeiro, criança, né? Quais são os dados da criança? O nome, a idade, sexo, condição de nascimento, se é prematuro, se não é prematuro, se é parto normal, isso tudo influencia na hora do desenvolvimento da criança. A criança tem tempo livre, ou ela é cheia de aula, faz aula de inglês, faz aula de música, faz aula de robótica, né, etc. Se ela tem, o que ela faz nesse tempo livre? Quais são os interesses dela, né? Atividade de lazer. Ela gosta de atividade ao ar livre, ela faz atividade ao ar livre, né? E isso vai fazer diferença na capacidade motora dela. A criança vai para a escola, se ela vai à escola, tem educação física, ela participa das aulas de educação física, ela faz outras atividades orientadas dentro da prática de atividade física, né? Então, você conhecer a criança. Nome dos pais. Nome, contato, eu preciso de entrar em contato, quem que eu vou procurar, né? Procura a mãe, procura o pai, procura a avó, profissão deles, que faz muita diferença na hora de conversar, o que você vai expor, né? Qual que é a escolaridade, o que eles entendem, eles não entendem, né? Então, isso tudo é importante. Aí, um pouco sobre a família também. A família tem irmão, né? Na família, a criança tem irmãos, ela é a primeira, segunda, terceira, quarta, né? Então, quando o menino é o segundo, terceiro, ele acaba seguindo mais o irmão mais velho, né? Acaba que ele consegue desenvolver um pouco melhor. Qual que é o tipo de residência? Mora em casa, mora em apartamento, né? Faz diferença. Tem área livre para brincar. Apartamento que não tem área livre é uma coisa. Apartamento que tem área livre, que ela pode descer e participar de atividades, né? Tem uma quadra, as crianças se interagem ali, então isso faz muita diferença.
Então, são dados, são coisas importantes da gente saber. E deixa um espacinho, né, para falar. A gente já falou anteriormente, mas para falar sobre as necessidades dessa criança, que é legal. Deixa um espaço ali na anamnese para o pai te contar quais são as necessidades dessa criança, né, para ele escrever. Por que ele está procurando? Que eu acho que vale a pena. E aí agora a gente vai começar a falar da relação com a criança, tá? Agora nós vamos falar da relação com a criança. Nós já falamos um pouco da família, né? Agora nós vamos falar da relação com a criança. Então, a primeira coisa é lembrar que você está lidando com criança, né? E a gente tem sempre lembrar que a gente tem que gostar de estar com a criança, né? Desenvolver isso na gente. O que eu tenho que fazer para lidar melhor com a criança, tá? Então, algumas coisas que a gente acha importante pontuar. Poucas coisas, né? Mas importante. A postura muito carinhosa com elas, né? A criança gosta de carinho, então sempre que a criança permitir, que isso também tem a ver, né? Que é permitir abraçar, né? Fazer tudo que você pode para mostrar que você gosta dela, né? Ter atenção, ser uma pessoa atenciosa, atenção com a criança. O tempo inteiro ela vai te chamar, você tem que ter paciência, né? Olhe para ela, converse com ela. Toda criança gosta de atenção, né? E o que a gente tem visto hoje em dia é que as crianças têm pouca atenção dos pais, então elas são mais carentes ainda de atenção. Então, tem que ter paciência mesmo, que tem uns que são até demais, mas bastante atenção, ser muito atencioso com as crianças. Vai procurar sempre motivá-las. Qualquer coisinha que você viu que ela fez, que ela merece incentivo, incentive muito, né? Qualquer coisa, ponto que ela conseguiu melhorar, não conseguia quicar a bola direito, agora está quicando direito, quicava com as duas mãos, agora passou para uma mão, e assim vai. Sempre, motive sempre, né? Isso é importante demais. Mostra o carinho, mostra a atenção também. Falando um pouco agora da dinâmica da aula. A dinâmica da aula é muito importante por vários motivos. Então, a primeira coisa nós vamos falar você fazer uma conexão da sua aula com o dia a dia da criança. Saber, a criança que eu estou trabalhando tem tantos anos, ela gosta disso, né? Então, a menina gosta da princesa, agora a Elsa, a Ana. Então, faz uma atividade que tenha os personagens favoritos dela. O Ian, que é meu filho, ele tem 4 anos, e o Tomás da Ju tem 3, eles adoram dinossauro. Então, numa aula com uma criança desse jeito, coloque dinossauro, né? Invente alguma coisa com o dinossauro. Outra coisa que é importante é a sensibilidade à comunicação não verbal. Ou seja, você tem que ter atenção no que você está passando para a criança, na sua postura, com seus atos, né? Que você não está falando, mas você está passando para ela. Então, seja cuidadoso nesse ponto, né? Mostre que você está interessada em dar aula para ela, você está gostando de estar ali, né? Eu não preciso nem falar, mas a atenção o tempo inteiro voltada para a criança, esquece que existe aparelho celular, né? Que você está mostrando que está interessado na aula, não é hora de fazer nada. Na hora de trabalho, o seu trabalho agora é aquele ali, e mais nada. E sensibilidade é característica das crianças. Cada criança é de um jeito, cada criança se expressa de um jeito, né? Cada criança precisa de um retorno diferente. Então, pensando nos meus dois, né? O Ian é extremamente tímido, ele odeia participar das atividades que ele tem que se expor, por exemplo, apresentação para os pais. E a Nina, desde sempre, foi super tranquila para ele, sempre quis o papel principal. Então, eu tenho que tratar a Nina e o Ian de maneira diferente, né? A atenção que eu dou para a Nina é diferente em certos momentos. Então, o Ian, ele não pode se expor, ele fica morrendo de vergonha, não vai fazer, né? Ele tem muito medo, mais medo de errar. Então, sensibilidade é característica da criança. Você tem que tratar cada criança do jeito que ela deve ser tratada, né? E uma coisa que, na experiência de professor de muitos anos, a rotina
é muito importante para a aula, a criança saber o que ela vai ter. Então, vou dar um exemplo. Toda vez que vai começar uma aula, senta as crianças, conversa, explica o que vai ser na aula hoje, né? Eu sempre trabalho o aquecimento no início. Então, faça uma atividade, um pegador, uma atividade de correr, que vai ajudar a trabalhar a aptidão cardiorrespiratória e é o aquecimento. Aí você vai fazer a atividade e no final, eu sempre pensava na questão da volta à calma e o fechamento da aula, que é muito importante, né? Então, faz uma atividade de alongamento. A Ju gosta muito de falar do namastê, né? Que yoga para criança. Faz uma atividade de volta à calma, para ela acalmar, você poder concluir a aula, falar o que você trabalhou ali, o que foi bom, né? Na linguagem dela. E tenta manter sempre essa rotina, né? Cria a rotina para a sua aula e mantenha a rotina sempre. A gente gosta muito de falar o seguinte: a criança vai procurar a sua aula porque ela gosta da aula, né? Porque ela achou legal fazer isso. Na escola de esportes, a gente falava assim: a criança procura uma modalidade. Ela não sabe quem que é o professor, mas ela procura uma modalidade. Só que ela só continua por causa do professor, se o professor souber conquistar a criança. Então, encante a criança para que ela continue sendo sua aluna. Nós já falamos, então, do contato que a gente tem que fazer inicial, né, com a família. Agora a gente falou também da criança, né, que aí é uma coisa que é desde sempre, né, desde quando começou, você vai tendo sempre pensando individualmente na criança. E agora, como é que eu faço para manter o relacionamento com a família, né, que a família vai te contratar e muitas vezes você não verá o pai mais, né, ou a mãe, ou quem for, porque ela vai estar trabalhando e a criança ou uma outra pessoa vai ficar responsável por levar a criança. Então, como é que eu faço, né, para manter um canal aberto de comunicação com a família? Importante a gente falar que a comunicação agrega valor ao nosso trabalho. A pessoa saber, você falar o que está sendo feito, você mostrar o que está sendo feito, é muito importante. Então, lembre-se sempre disso. Agrega valor ao seu trabalho, né? Então, mostra o que você está fazendo. Não é nada demais, mas é importante fazer. E a gente pensar hoje, quais são os melhores meios de comunicação? Eu falaria as redes sociais, né? Vou dar o exemplo pensando no WhatsApp, né? Que muitas pessoas usam, é uma maneira rápida de comunicação. Então, vou dar o exemplo do WhatsApp, mas que seja o que a família prefere, né? Você usar o seu WhatsApp para dar dicas de saúde, de prática de atividade física, de comportamento, o que você achar que vale a pena colocar. Então, faz pequenas mensagens, coisas rápidas, mas no dia a dia, né? Se comunique com os pais. E individualmente, pensando no filho dele, mantenha ele informado. Envie comunicados do que foi feito hoje durante a aula, o que você procurou desenvolver com o aluno. Faça foto, faça vídeo, que isso vai ser de grande valia. Eu estou pagando e realmente eu estou recebendo, né? Tá valendo a pena. A gente costuma falar, alegra o dia deles, né? Faça isso, vai alegrar. A mãe não está vendo o filho, e aí você manda uma mensagem. O coração dela fica até apertado de ver que o filho dela está feliz, que está fazendo coisa bacana. E aí, além desse comunicado no dia a dia, dê feedback para a família, né? E eu acho que isso falta muito nas pessoas. Fazer um relatório semestral, anual, não sei como é que seria o melhor, né? De que você realizou, o que o filho dele alcançou. Então, você mostra as avaliações físicas que você fez no início e depois que você fez no final, né? O que ele conquistou, quanto que ele melhorou. A gente tinha colocado metas a serem cumpridas, ele conseguiu atingir essa meta, vai ficar para a próxima essa meta, a gente vai acrescentar outras metas, né? Mande foto para a família. Então, isso tudo é uma coisa que vai mostrar o que o seu trabalho está sendo feito, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante
para a gente justificar o que a gente faz. Nós chegamos no final da nossa aula de hoje, tá? E aí gostaria de sintetizar o que a gente viu hoje, né? Então, primeira coisa, a aula, a gente está procurando estabelecer uma relação de confiança com a família, incluindo a criança, tá? Então, primeira coisa que a gente viu, escute a família. Por que ela está te procurando? Escute. Segunda coisa, informe a família que está contratando o seu serviço. Apresente um contrato, né? Conheça a família através da anamnese. Mantenha aberto um canal de comunicação com essa família. E por último, mantenha a família informada do que você tem feito com a criança, tá? Eu espero que vocês tenham, que a gente tenha agregado, né, informações para vocês e até a próxima. Beijo.